Bom, então agora nós estamos gravando. Bom dia para vocês. Nós já tivemos uma conversa, inclusive sobre o horário de provas, e a questão aí das férias, tá? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Como? Gente, eu vou fazer a chamada mais tarde, tá? Porque muita gente acaba até saindo da aula e porque eu acho que vocês têm aí que... Não, não, nada. Então, o pessoal sai um pouco da aula e tudo mais, então a gente vai dar a continuidade aqui à apostila, certo? Nós fizemos a aula 2, certo? O capítulo 2 inteiro. Não, peraí. O 1, desculpa. O 1, é. Aí eu dei... Nós fizemos a correção da sessão extra? Sim. Foi Ok. bem no finalzinho da aula, porque você falou assim, eu vou fazer rápido, porque já tinha acabado a aula. Mas eu fiz toda a correção inteira, né? Sei. Da sessão extra também. Então, nós Aham. estamos iniciando o capítulo 2. Isso. A correção, certo? Vocês fizeram em casa até a página 34, certo? Certo. Então tá. Vamos lá. Eu tinha espelhado aqui. Aí eu acho. Porque eu entrei aqui. Espera um pouquinho, gente. Eu. Vou fechar esse WhatsApp aqui que eu não estou usando. Certo. Volto no Zoom. Aqui. Certinho. Ops, esse já foi, já foi. Aqui. Objetividade, o valor de ir direto ao ponto. Quem vai ler a tirinha? Leia a tirinha do ilustrador Alexandre Beck e converse com os colegas com base nas questões propostas. Facinho, hein, João? Manda ver. O que é isso na parede da sala? Um povo. Oh, meu Deus. Pode ler aí. Você já leu? Eu? Você. Você já leu no capítulo 1 do 6º ano Uma Tira do Armandinho. Relembre algumas de suas principais características. Ele é um garoto travesso que ficou conhecido por questionar os adultos. É interagindo com adultos, sempre representados pelas pernas, que ele expressa seu ponto de vista inocente e isento de preconceito sobre o mundo. Vamos lá. Quem fez o desenho que aparece no segundo e no terceiro quadrinho da tira? O garoto. Sim, né? Olhando para o desenho na parede, você acha que qualquer pessoa conseguiria perceber que se trata de um polvo? Sim. Sim, só que ela perguntou só porque assustou com o desenho na parede. Sim. Só quem não conhece o animal é que não vai reconhecer, né, gente? Professora, mas todo mundo conhece Ou um o mal. cego também, professora. Mas a maioria dos pais permite que os filhos pintem as paredes da sala? Não, porque vai ficar feio. Vai ficar Eu só estranho, vou vai deixar ficar... se der um rolo na mão dele, que assim ele já deixa pintadinho. Né? Eu quero ir bem devagar aqui. A maioria dos pais permite... já foi, desculpa.
Qual parece ter sido o objetivo da mãe de Armandinho ao perguntar-lhe sobre o desenho feito na parede da sala? Repreender o filho por ter feito um desenho em um um local desenho em um local inadequado. inadequado. Exato. Vamos lá. A fala de Armandinho no último quadrinho é coerente com o que a mãe esperava ouvir? Não, Por quê? porque a mãe estava dando uma bronca nele, não perguntando que desenho era aquele, tipo, de que animal era aquele. Ela Ela estava estava dando bronca. esperando o quê dele? Desculpa. Exatamente, né? Ela estava esperando aí que ele se desculpasse pelo desenho que ele tinha feito na parede, né? Considerando-se o sentido literal da pergunta feita pela mãe, é correto dizer que Armandinho foi objetivo na resposta? Não, Sim. Sim, Sim, ele foi sim, gente. Ele não foi objetivo? Ela foi. perguntou o que era, ele foi lá e respondeu, é um polvo. Ele respondeu exatamente o que a mãe perguntou. Não o que ela queria saber, mas a resposta foi direta. Vamos seguir lendo aí, ou deixa eu pegar até. Vou pegar a lista aqui de vocês. Eu não pesquiso. Queria até escola hoje, gente. Eu morro de medo de sair. Acho que eu estou ficando com aquele síndrome do pânico. Eu não quero sair de casa. Gente. Todos queremos estar na escola. Não, mas eu professora, tenho medo, eu mas fico eu com medo tenho lá daí buscar também. do sexto ano. Eu também Professora, tenho quando eu muito saio medo de casa, estar em eu sinto como se eu estivesse com medo das pessoas. É assim, Ah, você tá eu assim? também. O pior, Pro, é que você não vê quem tá chegando perto de você e o que o povo tá de máscara, principalmente à noite. Você tá dando a noite na rua, por exemplo, esses dias eu tive que sair à noite pra resgatar um cachorro, né? Aí a gente levando o cachorro pra casa da minha avó a pé. Nossa, era cada gente que passava pela gente, a gente ficava, tipo, uma cara de medo. Ai, era horrível. Porque não dá pra Ah, saber quem Ficava tá olhando atrás. com o olho arregalado pra pessoa, já assim, tipo assim. Meus pais Aham. falam assim pra mim que eu tô transparente, eu preciso tomar sol. Só que aí eu tenho medo de descer, porque aí desce. Aí a gente tem que ir já correndo, não pode tocar em nada, tem que passar o gel, lavar a mão. Aí eu fico com medo de tocar em alguma coisa que não é pra tocar sem a mão tá assim, lavada. quando eu chego em casa, eu tiro toda a roupa que eu saí. Tipo, eu não encostei em lugar nenhum, entendeu? Mas eu chego em casa, eu tenho medo. Aí eu já vou tirando a roupa Eu e também. tomar banho inteira, é assim. Mas, A máscara já foi pra lavar. exatamente. Mas eu preciso realmente ir lá na escola, por conta do livro do sexto Pera. ano. Oi. E a minha irmã que chegou perto de uma pessoa que tá com Covid e agora a gente não sabe se ela faz o teste ou não. Ah, agora ela tem que ficar separadinha aí por um tempo, né? Ai, já era, porque eu durmo com ela no mesmo quarto. Ei, meu Deus do céu. Vamos Dividir seguir aqui, quarto é gente. difícil. Oi? Dividir quarto é difícil, mano. Não dá, não. Então. Por isso que as pessoas têm, assim, muito medo nas comunidades, né? Por conta da aglomeração de pessoas, porque na comunidade, por exemplo, que nem a Sara divide com uma irmã, né? Até que é fácil, mas nas Professora dividiu com mais comunidades duas. aí, eles ficam muitas pessoas no mesmo cômodo. A casa tem um cômodo só, como que eles vão se separar? Não é verdade? Não tem jeito, não. Mas vida que segue. Vamos lá, Sarita, lê para Pro aí. Para conseguirmos. Para conseguirmos aquilo que queremos, é preciso que temos um objetivo. E para alcançá-lo, é importante que sejamos objetivos. Ou seja, é necessário que saibamos concentrar Concentrar. energia para que algo aconteça. Da mesma forma, para aproveitarmos o tempo, a objetividade também é imprescindível. Você já percebeu como o tempo parece mais curto, como temos muito mais o que fazer e estamos dispensos?
Agora pense no momento em que estamos escrevendo um texto. Nessa atividade, ser objetivo é igualmente uma qualidade. Para isso, é preciso que as palavras transmitam a mensagem sem que haja desvios em relação ao foco. Isso significa não ser prolixo. Isso é, não escrever mais do que necessário. Não se prender a detalhes que sejam dispensáveis. Na tira que você acabou de ler, Amandinho foi extremamente objetivo a responder à pergunta da mãe. Exatamente. Então, assim, você tem que ser objetivo, falar o que você acha, ser esclarecedor, porém, não pode ficar enrolando muito, né? Porém, também, gente, não pode ser extremamente objetivo, dependendo da situação, né? Por exemplo, em uma redação, dá para você ser simplesmente objetivo? Não. Não. Não, por quê? Porque você tem que desenvolver aquela história. Não pode também ficar enrolando, porque senão perde foco e você não consegue ser objetivo, não consegue transmitir o que realmente você quer transmitir. Então, tem que ser dosado, né? O que eu vejo hoje em dia, tá? Eu observo que os alunos são objetivos demais. Eu vejo isso muito na compreensão de texto. Às vezes dá para vocês falarem muitas coisas sobre aquilo ali, e vocês vão direto no assunto, pá, e acabou. Né? Então, eu vejo que vocês não desenvolvem o tema. Vocês são objetivos demais. Mas isso é uma característica do jovem. Então, o que eu observo, né? Isso daí é um estudo meu, tá? O que eu observo é que hoje em dia vocês não são muito pacientes, nem para escrever. Mas é uma característica de vocês pelo mundo atual que vocês vivem. Então, hoje em dia, nós trabalhamos de uma forma onde tudo é muito rápido. Por exemplo, você vai lá antes, né? Você ia lá procurar a palavra, o significado da palavra, né? Pegava um dicionário, procurava várias palavras para você chegar naquela, né? E agora, hoje em dia, o que que a gente faz? Eu falo até por mim mesmo. O que que a gente faz? Abre o Google, pesquisa a palavra e ponto final. Coloca a palavra no Google. Então, nós somos muito rápidos. E ainda por cima, muitas vezes a gente quer utilizar o celular, porque o celular é mais rápido do que o computador. Porque nós queremos ser ágeis. E na hora que está fazendo uma prova, por exemplo, vocês querem trabalhar da mesma forma, sendo ágeis, escrevendo o mínimo possível. E em redações, por que muita gente tem dificuldade em redação? Porque não desenvolve o tema. É objetivo ali, pronto. Aí não consegue falar sobre o assunto, dissertar sobre aquele assunto, né? Concordam comigo? Sim. Né? Então, a gente precisa estar prestando atenção. E a gente não pode também deixar de ser objetivo, por quê? Senão perde o foco, né? Vamos ver lá, objetivo e ser objetivo. Ah, tem uma diferença também, né, gente? Tem o objetivo de algo e ser objetivo, né? Então, a gente tem que ter objetivo, ser objetivo. Vamos lá, ver aqui o significado. Na página 29, Graziele, você pode ler para a Pro? Posso? Muito obrigada. Objetivo, ser objetivo. Quando você escreve um texto com objetividade, sem espaço para desvios em relação ao tema foco, diz-se que o texto foi produzido com concisão. Isso significa que o autor seguiu a regra de sem informações desnecessárias. Em alguns textos, ou um artigo de divulgação científica, a objetividade é muito desejada. Afinal,
Quando lemos um artigo, não há por que saber detalhes que não contribuam para a compreensão. Isso não significa, porém, que um texto com muitas informações não seja objetivo. Muitas vezes, os dados acrescentados ajudam a tornar o texto mais informativo, mais rico e até mais agradável. O excesso de concisão pode ainda prejudicar as conexões de um texto, deixando-o até mais incompreensível. Então, se você ficar falando, eu costumo falar que em redação, quanto mais você escreve, mais você erra, não é verdade? Tem mais chance de errar, não é? Porque são mais palavras escritas. Mas dependendo da situação, você pode escrever muito sendo objetivo. Ou seja, caracterizando aquele fato. Então, que nem eles colocaram aí um texto informativo, né? Que eles colocaram, não, divulgação científica, né? Então, você está lá lendo um texto onde está passando informações para você, certo? Ele não deixa de ser objetivo e ele é longo também, mas e esclarecedor, mas não perdeu o foco nenhum minuto. E só vem trazendo notícias, não é notícia, mas informações, uma seguida da outra. Ou seja, ele é um texto objetivo, porque não tem um desenvolver ali da história, certo? Um foco de desenvolver a história. Ele está somente passando informações, não é isso? Mas, então, ele pode ser grande, explicativo, e não sair do objetivo, e ser objetivo ao mesmo tempo. Tá bom? Objetividade também pode ler para mim, Laís. Objetividade também é anônimo de subjetividade. Antônimo de subjetividade. Nesse caso, ser objetivo significa fazer uma representação fiel de algo, sem se deixar envolver pela emoção ou pelas opiniões pessoais. Também se trata de uma qualidade desejável para muitos textos que devem se focar nos fatos. Além disso, é importante que o autor, para ganhar credibilidade e confiança do leitor, mostre os fatos como verdades universais e não expresse opiniões pessoais. Então, isso tudo vai depender, essa utilização assim, esse método, né, de ser objetivo e subjetivo, vai depender muito do tipo de texto que você está escrevendo, tá bom? Interpretando. Leia o artigo de divulgação científica, então aí é onde a gente estava vendo lá, que provavelmente é o quê? Seja o quê? Um texto objetivo, certo? Oi? Certo? Sim. Uhum. Então, antes leia o título do texto e responda as questões. O que teria motivado um jovem empreendedor a criar um refrigerador de vacinas? Quais são os problemas que essa invenção resolve? Um refrigerador como esse beneficiaria muita gente? Como? Que pergunta você teria a fazer sobre o assunto do artigo? E aí, o que teria motivado um jovem empreendedor a criar um refrigerador de vacinas? Pô, antes de falar, um parênteses, tem muito a ver do que a gente está falando, o que está acontecendo hoje em dia, né? Explique-se. As vacinas, como é que é o nome? Não sei se é criação, a produção, não sei o nome, esqueci o nome, fugiu a palavra. Acontecendo tão rápido e esse refrigerador ajudaria muito. Sabe? Verdade. Porque alguns remédios não podem ficar fora de lugares frios, e aí isso ajudaria. Verdade. Isso é bom. Posso falar, professora? Sim. Respondendo à primeira pergunta, eu acho que o que motivou ele
provavelmente foi uma experiência de vida dele sobre alguma vacina que aconteceu, dela não estar na temperatura correta, ou ela acabar deteriorando e acabar se tornando mais como um veneno do que uma vacina. Porque as vacinas, elas costumam ter um pequeno, um vírus mais fraco para que a gente para que nosso organismo consiga entender como ele age. E para que isso aconteça, a vacina tem que estar fria para manter o vírus meio que em coma. E os problemas que a invenção dele resolve são vários na área da saúde, que inclusive ajudar em muitos lugares, que provavelmente seria mais fácil comprar ter esse refrigerador do que ter uma geladeira muito grande, que não vai ter a temperatura correta. Verdade. Quem mais? Mais ninguém? Então, vamos lá. Refrigerador de vacinas. Posso ler, Pro? Pode. Refrigerador de vacinas. Um estudante britânico criou uma invenção simples e barata que pode salvar milhões de pessoas e ainda por cima evitar o desperdício de vacinas. Por ter criado uma microgeladeira de vacinas, o estudante William Brody, de 22 anos, da Universidade de Loughborough, no Reino Unido, ganhou um prêmio nacional em seu país e seu invento entrou na lista do James Dyson Award, um prêmio internacional para distinguir, encorajar e inspirar as próximas gerações de engenheiros e desenhistas industriais. Continua? Pode ser, se quiser. O jornal britânico The Guardian aponta que cerca de 19,4 milhões de crianças de todo o mundo não conseguiram receber imunização, sendo que 60% delas vivem em países em desenvolvimento. Até que uma vacina seja administrada em uma pessoa, além da pesquisa e testes até sua produção, é preciso que ela passe por um longo e rigoroso processo envolvendo compra, avaliação, liberação e distribuição. Outra pessoa gostaria de ler? Pode ler, Mariana. Mari? Mariana? Ué, será que caiu? Deixa eu ver aqui a carinha de vocês para ver se eu consigo. Que é mais fácil, né? Gabi Guedes, lê para mim essa parte, amor. No Brasil, No Brasil, por exemplo, o investimento em vacinas chegou a 3,9 bilhões em 2016. E para que investimentos como esse estejam seguros, a logística dos produtos precisa ser impecável, para que cheguem aos seus destinos em perfeito estado de uso e dentro do prazo de validade. A rastreabilidade e a armazenagem em temperaturas e locais apropriadas são fundamentais. O dimensionamento correto para a compra também é imprescindível, visto que muitas vezes a procura é menor que a oferta, ocasionando perda. muito bem. Quem vai continuar vai ser Gustavo. Ô, professora, meu microfone estava desligado. Ah, Mari, quer ler agora, então? Pode ser. Essa foi a preocupação? Essa foi a preocupação do inventor britânico. Mas como resolver isso na prática? Vacinas precisam ser mantidas entre 2 graus e 8 graus para serem eficazes. E o refrigerador criado por Broadway consegue manter essa temperatura de forma constante por 30 dias. O isobar também poderia ser usado para proteger
órgãos doados, transplantes de sangue e células-tronco. Nenhum problema é grande demais e muitas vezes a solução mais simples são as melhores, disse certa vez James Dyson, o engenheiro britânico que inventou o primeiro aspirador de pó sem taco coletor. Muito bem. Continua? Não, Vitória, pode ler? Posso. A maioria dos transportadores de vacinas usa gelo ou compressas para manter as vacinas geladas, o que faz com que elas estejam em temperatura abaixo da considerada ideal. Assim, as vacinas perdem potencial e a vacina não é segura. Centenas de milhares de pessoas morrem todos os anos por conta de tal descuido, segundo Brother. Gustavo. Você pode ler, Gustavo? Com seu invento. Professor, posso sim. Com seu invento, o Isobar, é possível armazenar vacinas por até 30 dias em uma temperatura que varia 2 a 8 graus Celsius. Para conseguir tal efeito, a invenção possui 3 partes. A primeira é uma mochila que armazena as vacinas, a segunda é uma unidade de refrigeração e a terceira parte é um queimador de gás propano, fonte de energia térmica, presente em alguns fogões. A unidade de refrigeração foi baseada em um sistema desenvolvido por Albert Einstein e com patente publicada em 1930, usado água e amônia. É possível gerar refrigeração por meio da absorção de vapores. Um processo que foi esquecido com a chegada dos refrigeradores elétricos. Agora vamos mudar o leitor. Agatha, você pode ler, por favor? Não sabia. Não tá na cara. Tá. Amônia. Beleza. Amônia e água são aquecidos em uma câmara de baixa pressão, por meio de energia térmica. A amônia é separada da água por meio desse processo e seu vapor é capturado dentro de uma câmara superior à original. Uma válvula é acionada quando a unidade precisa de refrigeração, unindo câmara superior e original. A amônia em forma de gás se mistura com água, gerando efeito de resfriamento. Pode terminar. A unidade de resfriamento da Isobar pode ser carregada por eletricidade. O queimador de gás propano é usado em situações emergenciais, quando não há uma fonte elétrica disponível. Carregando de forma elétrica, a unidade é refrigerada por até 6 dias. As reservas de propano podem ser recarregadas até chegar a 30 dias possíveis de uso, por padrões de segurança internacionais. Muito bem, vamos lá. Na página 31. Registre as respostas que encontrou para as questões a seguir. O que teria motivado a criação de um refrigerador de vacinas? O desperdício de vacinas? Sim. O que mais? Que muitas pessoas morrem por conta dos descuidos com as vacinas? Também. A melhora da saúde mundial? Sim. E por que isso? A importância de preservar vacinas em bom estado em temperaturas adequadas?
Sim, também. Segundo o inventor, a maioria dos transportadores de vacina usava o quê, gente? Gelo ou compressas para manter as vacinas geladas, o que faz com que eles estejam em temperatura abaixo da considerada ideal. Assim, as vacinas perdem a potência e a vacinação não é segura, né? Então, na verdade, ele faz tudo isso daí que vocês falaram por conta disso, né? Do transporte, do uso lá de gelo e compressas que não deixa numa temperatura correta, podendo causar muitos prejuízos, né? Até morte, né, gente? Que problemas uma invenção como essa pode resolver? Transportar os órgãos, essas coisas. Ah, tá. Poderia ajudar na melhora, né, do transporte, do transporte de Auxiliar no órgãos, né? desenvolvimento, Kemit, auxiliar no desenvolvimento de cidades por melhora da saúde logo num curto período que ela está se desenvolvendo ainda. que mais, gente? Na verdade, muitas vidas poderiam ser salvas, certo? Justamente pelo que vocês falaram, o transporte da vacina, que mais? O transporte da vacina, dos órgãos, né? Então, aqui está assim, centenas de milhares de pessoas morrem todos os anos por causa do armazenamento e transporte impróprios, né, ou inapropriados, de vacinas. Com o invento de Broadway, acho que é Broadway, né? Ah, não sei, gente. É Broadway. Muitas vidas em todo o mundo podem ser salvas, já que seu refrigerador permite armazenar e transportar adequadamente as vacinas. Ok? O estudante britânico William Broadway ganhou um prêmio e entrou na lista do James Ward por ter criado uma microgeladeira de vacinas. Como foi que ele teve essa ideia e como ele a pôs em prática? Ele usou as ferramentas de liderança. Primeiramente, ele teve um objetivo em mente, depois ele foi utilizando delas para que ele pudesse trabalhar em equipe para conseguir construir isso com outras pessoas, tanto com seus familiares por ajudarem ele financeiramente ou por outros colegas por ajudarem ele na hora de construir. Olha, legal esse tipo de comparação feita por você, viu, Mitch? Parabéns. Você conseguiu aí visualizar o Olen, né? Dentro da ideia do rapaz, do engenheiro aí, né? Muito bem, parabéns. Na verdade, ele viu aí, constatou um problema, aí foi o que o Mitch falou, ele pensou um pouco, e para evitar, assim, para evitar, no caso, o desperdício de medicamentos, né? A morte das pessoas, levar a vacina ao maior número de pessoas, porque tem gente muito longe. Por exemplo, aqui no Brasil seria de suma importância, né? Porque imagina lá no Amazonas, né? Que as vacinas chegam, época de vacinação, a gente vê bastante, porque passa muito na televisão, né? Na época de vacinação, mostra, né? As vacinas sendo levadas de barco até os locais de difícil acesso.
Ô, professora, certo? ou também, tipo assim, é uma pessoa que precisa de órgãos e na cidade dela não tem, supondo. Aqui em São Paulo não tem nenhum doador. Ah, Aí alguém de outro estado pode doar. exato. Ele acontece, né? De uma forma ou de outra, mas aqui está falando assim, com essa microgeladeira, ficaria numa temperatura melhor, né? Isso. Ai, gente, se fosse em casa. Saúde. Ai, obrigada. É alergia mesmo, viu, gente? Porque meu nariz não para de coçar 1 minuto. Eu tô com o nariz entupido. Todo dia eu acordo gripado. Por que eu não sei, Ai, o mas eu meu é acordo. coçando, coçando, que dá vontade de arrancar o nariz fora. Então, o estudante constatou problemas no armazenamento e transporte de vacinas que provocam desperdício de medicamento e, consequentemente, morte de muitas pessoas que não conseguiam acesso às vacinas importantes para combater diversas doenças. Constatado o problema, William desenvolveu uma microgeladeira de vacinas para resolver, na prática, esse problema, ou seja, propôs armazenamento e transporte adequado. Beleza? Segundo o jornal britânico The Guardian, deve ser isto, cerca de 19,5 milhões de crianças em todo o mundo, 60% delas em países em desenvolvimento, não conseguiram receber imunização por vários tipos de problemas. Cite os principais obstáculos à vacinação. O armazenamento inadequado das vacinas e o transporte também inadequado, por utilizarem gelo e bolsas de compressas. Sim, o que mais? Bom, há problemas de armazenamento nas vacinas até que cheguem ao seu destino. A rastreabilidade durante o transporte enfrenta dificuldades. Nem sempre o número de doses solicitados está de acordo com a demanda, que foi como agora no caso da vacinação da gripe, né? Que eles enviaram um tanto e não era, as pessoas acabaram ficando sem. Falaram que para a professora era numa data, depois eles mudaram, né? Enfim, aí também vai muito do governo, né? Não é só a situação de tomar certos cuidados aí com a vacinação, né? Quais são as 3 partes que compõem o refrigerador de vacinas de Broadway? A primeira é uma mochila, que Sim, armazena as vacinas. A segunda é uma unidade de refrigeração. E a terceira parte é um queimador de gás propano, fonte de energia térmica presente em alguns fogões. excelente, perfeito. Descobertas e criações científicas ajudam na reflexão sobre a questão do dia a dia. O refrigerador de vacinas foi criação de um especialista ou de uma pessoa leiga no assunto? Quem respondeu? Um especialista. Embora seja um jovem estudante, não se trata da criação de uma pessoa leiga no assunto, né? William Broadway pode ser considerado um especialista em formação, ou seja, porque ele estudou muito sobre o assunto. Então, ele não era leigo, né? Tipo, eu resolvi, vou fazer tal coisa. Não, ele primeiro estudou o assunto para depois poder fazer aí concretizar o projeto dele, né? A instituição, o inventor está ligado? Ai, desculpa, eu li errado. A que instituição o inventor está ligado? Está ligado à Universidade Low do Reino Essa Unido. mesma. É a própria? Ai, ai.
Loughborough, né? Deve ser mais ou menos isso. No Reino Unido. O artigo lido baseou-se em... O artigo lido baseou-se em... Experimentos e estudos científicos. Muito bem, exatamente. 7, releia. Quem vai ler vai ser... a Giovana. Giovana? Eu? Lê para mim aí na questão 7, por favor. Uhum. Com o seu invento, o isobar, é possível armazenar vacinas por até 30 dias, em uma temperatura que varia 2 a 8 graus Celsius. Para conseguir tal efeito, a invenção possui 3 partes. A primeira é uma mochila, que armazena as vacinas. A segunda é uma unidade de refrigeração. E a terceira é a parte de um queimador de gás propano, fonte de energia térmica presente em alguns fogões. A que informação o trecho sublinhado se refere? Aqui, gente. As partes da invenção. Exato, né? Refere-se à invenção do isobar e sua composição em 3 partes, que foi exatamente o que você falou. Qual é a função do trecho sublinhado? Descrever uma informação. Tem 2 questões aí, gente. Descrever uma informação e explicar uma informação. É correto afirmar que o artigo apresenta 2 questões aí. Linguagem clara e objetiva, estrutura e parágrafo simples. Muito bem. O artigo está organizado em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, para apresentar ao leitor o inventor da microgeladeira de vacinas e sua criação, o autor do texto comunica a premiação do inventor e fornece alguns dados de um jornal respeitado do Reino Unido. Qual foi a intenção do autor do texto ao informar logo no início a premiação que o estudante recebeu? Valorizar a invenção e o texto. Na verdade, olha, provavelmente a intenção foi o quê? Estimular a leitura do texto, não é? Chamando a atenção dos leitores sobre a importância do invento de um jovem, que pode ter impacto na vida de muitas pessoas, correto? Com que objetivo o autor elaborou essa introdução? Para se aproximar do leitor e chamar sua atenção para o feito de um jovem estudante. Certo. No desenvolvimento, o autor apresentou detalhes da invenção, como o nome do aparelho e suas especificidades. Localize essas informações. Tem algumas partes aí do texto, na verdade, que fala sobre isso, né? Com seu invento, o isobar é possível armazenar vacinas por até 30 dias, em uma temperatura que varia de 2 a 8 graus Celsius. Muito bem, essa é uma. Para conseguir tal efeito, a invenção possui 3 partes. A primeira é uma mochila que armazena a vacina. A segunda é a unidade de refrigeração.
E a terceira parte é o queimador de gás propano, fonte de energia térmica presente em alguns fogões. Tudo bem? Sim. Beleza. Você diria que o artigo foi escrito de forma objetiva? Sim. Sim. Por quê? Porque ele não ficou enrolando, ele foi lá e falou. Exato, né? Sem excesso de detalhes ou riqueza, certo? Mas traz as informações necessárias ao leitor, certo? Para que ele compreenda, Guardado. né? Você formulou uma questão antes da leitura do artigo. Consegue agora responder a ela? Oi? Então, tinham aquelas questões. Depois que você leu o artigo, você conseguiu responder todas aquelas questões, não é? Abordadas no início do texto? Sim. Não, então, era mais ou menos isso. Tudo bem? Uhum. Ô, Nicole, lê para mim aí o artigo de divulgação científica. Tá, professora. O artigo de divulgação científica Fazendo é um favor, texto... né? Desculpa. Relaxa. O artigo de divulgação científica é um texto que torna mais acessível temas e descobertas científicas. Normalmente apresenta uma linguagem clara e objetiva, o que favorece a compreensão, até para pessoas leigas, de assuntos que permeiam o mundo da ciência. Muito bem. Vamos lá, gente. Bom. Aí aqui é 34, simulando. Leia os textos e responda a questão. Texto 1, pode ler para mim ou... Deixa eu ver quem ainda não leu. Gabi, você leu o texto 1? A Gabriela? Sim. Bárbara, você leu o texto 2, por favor? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Depois eu vou querer que a Tertuliano leia, porque faz tempo que ela não aparece na minha aula, né? Tava até com saudade, até pedi para a direção ligar para você. Elas ligaram? Não? Eu pedi, a turma da secretaria é capaz que ligue para tua mãe. Porque faz muito tempo que você não entra na minha aula. Vamos lá, Gabriela. É evidente que a vitamina D é importante, mas como obtê-la? Realmente, a vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol, mas ela também existe em alguns alimentos comuns. Entretanto, como fonte dessa vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Alguns possuem uma quantidade significativa de vitamina D, naturalmente. E são alimentos que talvez você não queira exagerar nas quantidades. Manteiga, nata, gema de ovo e fígado. Fígado. É gostoso. Quem gosta de fígado, gente? Eu odeio fígado. Nunca comi, mas tem Minha cara comida de ser ruim. preferida, eu acho. Ai, tudo Mas se bem, você fígado não fizer dá, um não. bifinho acebolado, assim, dá para comer sim, gente. Não dá, Faz não. bem pro Uma organismo. delícia, Eu não professora. consigo, Não, nem mais. professora, não. É muito bom. Não. Eu não gosto dessas coisas. Eu É também ruim não sou demais. muito chegada, Mari, mas às vezes é necessário. É melhor do que você ter que tomar vitamina D separado depois. Eu prefiro Porque picanha. aquela vitamina D que é olhinho é horrível, né? Ô, muito ruim. professora, mas eu fiz o Mas exame e minha vitamina D deu boa. Eu não sei como deu boa, sendo que é difícil eu tomar sol, mas Olha, acho deu que boa. você está Professora, produzindo bem. faz todo Ou dia que eu então, preciso. você não tem nenhum problema que absorva a vitamina D. Você sabe que uma das questões, eu fui no médico que é especialista em vitamina D. Lembra que eu falei que a minha estava baixíssima? Aham. Sim. E ele falou que o obeso, ele tem falta de vitamina D porque a gordura absorve a vitamina D.
do organismo. Então, geralmente quem é gordinho, ele tem falta de vitamina D. Sabia disso? Não. Olha só que interessante. E aí, às vezes, precisa, assim, de uma dose meio que cavalar, sabe? De vitamina D. Eu tomo direto, assim, um comprimidinho por semana. Aí eu odeio como tomar comprimido, professora. Até que agora eu tô conseguindo voltar a tomar. Mas antigamente, como eu fazia um Eu tratamento... prefiro você- mil vezes. Eu prefiro mil ou você vezes toma aquele de comprimido. né? Quem tem falta, né? Que nem a Mariana vai precisar tomar? Não. Não, porque ela tá certa. Mas, que nem no caso, eu tenho que tomar todos os dias um Eu comprimido. tomava. Ai, professora, comprimido deve ser muito melhor, que não dá pra sentir o gosto. Eu Eu prefiro prefiro gosto. muito que mais aquela de comprimido. gotinha. Muito melhor. Só que o que acontece? Quando você tá com muita baixa, eles pedem para você tomar em gota. Ô, Você professora, tomava os dois antes. Absorção. quando eu era pequena, eu tinha uns 9 anos, eu tinha um problema, né, na coluna. Vivia ficando vermelho. Aí, eu tomava um remédio que me fazia muito mal, que era para tratamento de câncer. Aí eu vomitava, eu passava muito mal. Aí a médica Sim. perguntou se eu preferia tomar injeção ou se eu preferia tomar comprimido. Eu escolhi tomar injeção, mas aí a gente não achou a injeção. Eu não gosto de tomar comprimido. É verdade, é melhor, eu também. Para coluna, eu Eu também só acho tomo melhor. comprimido se estiver no pão. Porque Ah, dá não. muita dor de estômago. Então, Quando dá toma dor de comprimido. estômago. É que ele era muito forte, aí depois a gente até trocou o laboratório, mas continuou. Como ele era muito forte, eu passava mal, aí eu ficava mal-humorada. Nossa, era uma É briga que pra eu tomar o o remédio. seu foi quase que uma quimioterapia, né, ô Mariana? Que você É. que eu estou falando porque você já falou na sala de aula, né, Mari? É. Sobre isso, né? Você me contou ano passado do problema. É fogo, né? Vamos voltando aqui, vai. Texto 2. Quem vai ler vai ser, deixa eu ver. Vai, Gabi. Pro, você já tinha escolhido a Bárbara. Ah, é verdade. Desculpa. Eu acabei conversando e acabei me confundindo. Vai, Bárbara. Todos nós sabemos que a vitamina D, colecalciferol, é crucial para a saúde, mas a vitamina D é realmente uma vitamina? Está presente nas comidas que os humanos normalmente consomem. Embora É uma exista pergunta. É realmente uma vitamina? Está presente nas comidas? em algum percentual na gordura do peixe, a vitamina D não está em nossas dietas, a não ser que os humanos artificialmente incrementem um produto alimentar, como leite enriquecido com vitamina D. A natureza planejou que você produzisse em sua pele e não o colocasse direto em sua boca. Então, seria a vitamina D realmente uma vitamina? E aí, o que vocês acham? Eu acho que é uma vitamina. Eu também acho que é. Ela pode ser produzida, como é que fala? Artificialmente? Artificialmente, exatamente, era essa palavra que eu queria. Artificialmente, ou ela pode ser produzida automaticamente por alimentos ou até mesmo pelo sol, né? Naturalmente. Com o até melhor que sol as vai outras, né? desenvolver a vitamina, né? É melhor que as outras até. Eu acredito assim. O que vocês acham? O que você acha, João? Eu concordo. É uma vitamina, é presente nos alimentos, também é presente no sol, mas não deixa de ser vacina. Quer dizer, estou com o texto na cabeça ainda. Não deixa de ser uma vitamina, está nos alimentos. Verdade. Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes sobre o mesmo tema. Comparando os dois textos, constata-se que o texto 2 se contrapõe a 1. Certo? Porque o primeiro aqui está falando sobre a vitamina D,
onde ela é encontrada, não é verdade? Que é encontrada nos alimentos, quais alimentos que possuem maior número de vitamina D. Já o segundo é o quê? O que ele está falando? Ele tá perguntando se é mesmo uma Tá. vitamina. E tá falando que só no peixe, em outros alimentos. E fala que só produz pela pele. Exato. Ô, Pro, Oi? só que também tem uma questão aqui que influencia bastante, ó. O primeiro texto é bem mais confiável, é do UOL. Ah, tá. Então, aí você pode também, você acha também que o outro texto pode não ser tão, como que você falou, que é do UOL, que é... É um site mais confiável, que as pessoas já Então, conhecem melhor. você acha que também pode não ser confiável, né? Muito bem. Então, vamos lá. Constata-se que o texto 2 se contrapõe ao 1 quando comprova cientificamente que a vitamina D não é uma vitamina. Demonstra a verdadeira importância da vitamina D para a saúde. Enfatiza que a vitamina D é mais comumente produzida pelo corpo que absorvida por meio de alimentos. Afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes e no leite, não em seus derivados. Levanta a possibilidade de o corpo humano produzir artificialmente a vitamina D. Em que momento aí que vocês acham que tem essa contraposição do 1 com o 2? Pode ser? Não, A B? não. A B? B não, D. D de dado. Afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes e no leite, e não em derivados. Mas, professora, no texto 2 tá falando que o leite só quando ele é enriquecido com vitamina D, ou seja, ele é artificial. Ó, o texto 2 contrapõe ao texto 1 quando relativiza, né, quando faz a relação, o caráter vitamínico da chamada vitamina D, uma vez que enfatiza a produção dessa vitamina pelo próprio corpo humano e não a absorção por meio de determinados alimentos, que supostamente seriam sua fonte. Ok? Sim. Página 35, galera. No capítulo 4, lê para mim aí, a menina sumiu? Aí, a Gabi apareceu. Fala aí. Fala, Gabi. Lê desde o capítulo 4? Sim, sim. Tá. No capítulo 4, no capítulo 4, no caderno anterior, você leu versões da Canção do Exílio e descobriu que se trata de um poema muitas vezes relembrado por meio da intertextualidade. Para resolver esse desafio, leia mais uma de suas versões. Canção do Exílio facilitada. Lá, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bá. Você acha possível compreender os versos desse poema em sua tonalidade sem conhecer a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias? Justifique. E aí, o Professora. que vocês acham? Oi? Professora, Sim. eu acho que não. Porque se você não conhecer a canção, não vai fazer sentido ter um monte de palavras que terminadas Exatamente. com som de um A com Já, é. A, lá, Sabiá, a, papá, sabiá. faz sentido. Não vai fazer Exatamente, é isso mesmo. Tá perfeito.
O que você respondeu está perfeito. Vou falar como está aqui, ok? Mas está perfeito o que você respondeu. Não é possível compreender os versos de Canção do Exílio Facilitada em sua totalidade sem se conhecer o original, no qual se basearam, já que eles se mostram extremamente resumidos, trazendo apenas algumas palavras que, descontextualizadas, não representam um conjunto significativo. Reconhecendo entre as palavras do poema os versos de Gonçalves Dias, ou seja, a presença da intertextualidade, as referências tornam-se mais claras. Cá é o lugar onde se dá o exílio, e lá é a terra da qual se tem saudade. Ô, Pro, eu tô olhando aqui a legenda e não tá falando que foi esqueci o nome dele. O moço que escreveu a Canção do Asilo. Não tá aparecendo o nome dele aqui na... Exílio, isso. Aqui na legenda. É uma paródia. Porque não foi dele, aqui não é ele, aqui é outro. Ah, tá. Outro autor. Que fez o quê? Justamente, que fez a Intertextualidade? Intertextualidade. É um outro texto, com base no texto anterior. Lembra que nós já vimos isso no bimestre passado? Intertextualidade? Sim? Sim. Pessoal, essa pesquisa nada. Artigo de divulgação científica. Vocês têm aí que criar, né? A proposta é que você produza um artigo de divulgação científica e publique-o no mural da escola. Para começar, siga as orientações a seguir. Então, nós temos aí, né? Leia os trechos dos artigos e escolha um de seus temas para produzir o texto. Então, vocês vão ter que fazer aí um artigo de divulgação científica, ok? Pra pendurar onde? Oi? Pra pôr aonde? Ah, acho que eu vou imprimir e pôr tudo aqui na minha sala. Tô brincando, gente. Nós vamos fazer a leitura na próxima aula, ok? A gente que escolhe o assunto? Ou tem que ser... Eles estão propondo em cima desses 3 textos que estão aí. Acabou. A proposta é essa, né? Mas, se você quiser se você tiver um outro texto, tá, gente? Um outro assunto que vocês quiserem, não precisa ficar presos, não, tá bom? Ah, então o tema é livre? Ó, é assim, com base nesses 3, mas... Ah, mas eu não quero falar sobre isso mesmo, professora. Aí você vai procurar outro. Tá bom? Preferencialmente em cima desses 3 temas. Tá bom. Ok? Hoje em dia... Então, foi dado hoje, dia 5/6, para o dia... Ai, tirei meu calendário daqui, tá? Espera aí, que eu já falo o dia. A próxima semana será dia 8, certo? A nossa próxima aula? Então, para o dia 8/6, ok? Ortografia, galera. Professora. Oi? A gente tem que criar ou pode pegar algum na internet? Não, é para criar, dona Gabriela. Gabriela. A Gabriela é folgada. Ó, Gabriela. Eu não tenho criatividade para essas coisas. Mas não é criatividade, aí você tem que desenvolver. Ô, professora.
Não, é mas ser pode se criativo. basear num texto, Até tipo, porque é científico. Como que você faz, Gabriela? Só um minutinho, Gabi, que eu já vou te responder o que você perguntou, tá? Vou falar com a Gabriela agora. Gabriela, muitas vezes realmente a gente não tem muita noção. E aí, o que a gente faz? Vai depender do assunto que você está falando. Dependendo do assunto, você vai pesquisar na internet, que você queira. Então, você pesquisa vários temas, mas você faz a sua escrita. Não cópia. Porque cópia é plágio. Aí, plágio é crime. Então, a gente não pode ir lá e copiar e falar, principalmente lá copiar e falar que nós fizemos. Porque aí a gente descobre, e aí, assim, eu não vou mandar você para a polícia, mas se fosse o caso de você colocar e eu falar, olha, vocês vão fazer tal um poema. Eu mandei vocês fazerem uma poesia. Aí eu falo assim para vocês, eu quero que vocês divulguem no Facebook, por exemplo. Ou que vocês divulguem no YouTube. Ali está em domínio público, gente. Todo mundo pode ver. E aí? Você vai assinar como se você tivesse feito uma poesia que você pegou de outro autor? Isso é crime. Então, isso não pode acontecer. Já pensou nisto? Então, a gente não pode utilizar. Agora, professora, mas eu não posso pesquisar o texto de outro autor? Pode, porque aí a gente vai fazer o quê? Justamente o que nós vimos aí da canção do Exílio. É a mesma? Não. Mas teve uma intertextualidade. Então, ele buscou lá no outro alguns conteúdos para desenvolver a sua. Isso é proibido? Não. Então, quando você tiver com toda essa dificuldade que você está falando aí de fazer uma redação, o que você vai fazer? Aí vamos falar. Por exemplo, a professora falou para falar sobre o tema. Deixa eu ver. Sustentabilidade. Ah, mas eu não sei falar sobre sustentabilidade. Não sei nem começar. O que eu vou fazer? Gente, a internet está aí para isso, não para você copiar. Mas aí você vai poder ver na internet o que é sustentabilidade, as características, quando que ocorre a sustentabilidade. Aí você vai pesquisar vários textos sobre sustentabilidade para você saber onde que ela ocorre, como ela pode ocorrer. E aí, com base em outros textos, você pode construir o seu texto. E isso é um exercício, gente, para todo tipo de redação. Então, assim, e aí você vai começar a desenvolver a escrita. E quanto mais você escreve, melhor você vai escrever. Isso é questão da redação mesmo. Você não pode copiar, mas você procurar fatos que auxiliem você, a sua escrita, né? Na sua escrita, na melhora da sua escrita, na melhor forma de redação, fica perfeito. Tá? Então, é isso que você tem que fazer sempre. Então, a professora passou sobre amor. Mas amor é um tema tão amplo. É muito amplo. Tem amor de relacionamento, tem amor ao próximo. Então, tem várias coisas. Então, o que eu faço? Eu não sei nem por onde começar. Então, o que eu faço? Eu pesquiso várias coisas, leio vários artigos sobre aquele assunto, e com base em uma pesquisa de várias pessoas, você consegue ter o seu. E assim você cria. E a palavra criar já vem de criatividade.
Que nem você. Me preocupa quando você fala, eu não tenho criatividade. Tem sim. E se você não tem, você tem que ir em busca. Não você, tá, Gabi? Eu tô falando isso, Gabriela, porque a Gabi falou. Mas eu acho que isso que eu falei para vocês foi ótimo para todos os alunos. Tá bom? Beleza? Ó, Gabi, não faz esse biquinho, não. A cara dela. Eu expliquei para todos. Tá bom? Ai, Então tá. Ô, Gabi, volta aqui onde você foi. Vamos lá? Ortografia. Quando usar SC, cedilha e SC? Quem vai ler? Gente, aqui, olha. Quando que a gente utiliza? Então, assim, tem aí algumas regrinhas que a gente vai estar vendo agora, que facilita. Mas assim como eu falei para a Gabi do texto, eu vou falar sobre a ortografia. A ortografia, você precisa ler bastante, tá? Por que que nós, professores de português, pegamos tanto no pé de vocês na questão de leitura? Ah, precisa ler, vamos dar livros, vamos ler tal coisa, vamos fazer leitura oral. Por que que vocês acham? Porque melhora também na escrita? Exatamente. E quanto mais você lê, você aprende palavras novas, você vê como se escreve uma palavra difícil, uma palavra que você já conhece, que eu escrevi errado. Melhora a Sim. compreensão de texto. Sim. E aí você vai observar bastante as palavras, né? Antigamente as pessoas escreviam muito. Isso eu já falei em sala de aula. Por quê? Porque nós não tínhamos a. Deixa eu dar um stop aqui no. Isso, que aí eu vou olhando vocês. Espera aí, só um pouquinho, a gente está olhando o negócio. Cadê a Gabi, gente? Gabi ficou brava e foi embora. Ah, gente, mas eu não falei. Ah, aqui é a Gabi, gente. Achei a Gabi aí. Que foi, Gabriela? Você ficou triste? Não. Ah, bom, porque você sumiu do nada. Eu expliquei para todos, porque melhorou para todo mundo, não melhorou, gente, quando eu falei? A questão de intertextualidade, para vocês desenvolverem, tá bom? Não é para ficar chateada, Gabi. Ficou. Ai, Gabi, hein? A Gabi, ultimamente, ela anda assim, emotiva. Fica assim não, tá, amor? Isso daí, gente, é uma coisa que está acontecendo. Vou até retomar, porque eu não dei bronca em ninguém, eu só expliquei, né? Hoje em dia, infelizmente, agora, nesse momento que nós estamos passando, nós estamos muito emotivos. Qualquer coisa que a gente fale é motivo para a gente ficar achando que a pessoa falou para a gente. A gente pega o problema, sabia? É verdade, nós estamos assim. Nós estamos emocionalmente abalados. E isso daí é muito visível. Eu participo de muitas reuniões, certo? Por conta de trabalhar em duas escolas, então, hora tem reunião com o diretor, hora tem reunião com a coordenadora, hora tem reunião com os vice-diretores, hora é reunião com a particular, com a escola particular, outra hora é reunião com a prefeitura, enfim. E eu tenho esse problema de achar sempre que estão falando comigo, sabe?
E quando você está falando e alguém te corta logo assim, sabe? Eu já acho, "Ih, a pessoa não gosta mais de mim, a pessoa não quer que eu fale. Sabe assim? Eu sou muito assim, desse jeito. E agora, nesse momento que nós estamos passando, a gente vai ficando cada vez pior nesse sentido. Certo? E a gente tem que trabalhar esse nosso emocional. Não pode deixar abalar, não, gente. Porque eu tem horas que eu penso dessa forma. Aí, o que eu faço? Eu procuro esclarecer logo. Depois que termina a reunião, porque na frente, assim, eu não gosto de falar, porque eu sou tímida. Na frente das pessoas, porque se a pessoa me der, do jeito que a gente está abalado, vamos dizer, e eu perguntar alguma coisa na frente de todo mundo, e a pessoa me responder atravessado, eu vou chorar na frente de todo mundo, gente. Vocês sabem disso, não sabem? Que eu sou A assim? professora ia começar a brigar com a pessoa, ia chamar ela de ignorante. Então, aí, eu já não, Nicole, que eu sou chorona, você sabe disso? Quantas vezes eu já chorei na frente de vocês? Eu sou Várias, mas chorona. eu também sou chorona, professora, mas eu choro depois, que eu não gosto de demonstrar fraqueza. Ai, Nicole, choro não é fraqueza. Então vamos chorar. Tem muita gente que pensa assim, mas eu não penso, não. Tá bom? Então, hoje em dia a gente está vivendo. Já já eu deixo você falar, Mari. Eu acho que nesse momento a gente precisa centrar mais, deixar passar algumas coisas, pensar se realmente foi para a gente que a pessoa falou, às vezes nem foi. Então, o que eu faço? Eu espero, aguardo terminar a reunião. Quando termina, eu ligo para a pessoa, eu questiono. Aí, muitas vezes, eu até pensei, será que foi? Porque a gente acaba fazendo algumas correspondências e, às vezes, nem é com a gente. A situação nem foi com a gente. Então, assim, às vezes o professor, ele pega o gancho de uma fala, e isso é normal, o gancho de uma fala de um aluno para melhorar para todos, tá? Isso é normal. Fala, Mari. Não, eu tava falando assim que é bom chorar. Eu não sei porquê, mas nessa quarentena, professora, tudo eu choro. Tudo eu choro. Eu não sei porquê. Eu falei para meus pais que depois até eu queria passar no psicólogo, porque eu não sei porque eu fico chorando à toa. Então, mas eu acho, Mari, eu acho, tá, gente? Isso é achismo meu. É teoria minha, tá? Mas realmente a gente ficar dentro de casa, nós não estamos acostumados com isso. Ficarmos Não dentro mesmo. de casa está completando aí 3 meses que nós estamos dentro de casa. Né? Sem Estamos hibernando. conversarmos com muita gente, a gente não tem mais aquela afetividade. Nós, brasileiros, estamos acostumados com afetividade, com aquela questão de carinho, de abraçar, do contato físico mesmo. E o contato físico que eu falo não é questão de namoro, é questão de realmente ter a pessoa próxima de você. De conversar. De conversar. Então, assim, bater um papo à toa. Lembra que Ainda mais eu, que eu não tenho, né, o WhatsApp. A única pessoa com conversa, às vezes, é a Duda, a Catarina de vez em quando e a Giovana. A gente agora começou a falar bastante também. Então, Isso é bem difícil. Sabe? Tenta fazer aí, eu sei que é ruim, mas tenta fazer uma conta aí no Zoom de vocês. Eu tenho. Esses dias tem? eu fiz com a Giovana. A gente tava fazendo as lições juntas. Sabe, porque apesar da distância, quando a gente tá, que nem essas aulas assim, né? Já mudou muito, né? Nesse último mês, que as aulas foram assim online, no momento mesmo, né? Que a gente está. Como que fala quando é momento? Estão acontecendo agora nesse momento? Tem um nome, mas enfim. É ao vivo, vai. Oi? Live?
Não era live que eu ia falar, não. Mas assim, que nem a gente está fazendo aqui, né, no tete a tete. Chamada Lá. de vídeo. Então, eu falando com vocês, aproxima um pouco mais todos nós, não é? Sim. Então, assim, um consegue falar com o outro, expressar um pouco do sentimento, expressar um pouquinho o que acha, o que deixou de achar. Até a reuniãozinha que a gente fez no sábado foi por conta disso, um pouco para a gente relaxar, né? A gente vai fazer amanhã, professora? Foi no sábado passado. Esse sábado agora eu tenho um compromisso. Aí não dá para a gente fazer. Mas a gente tem que fazer isso, sabe? Procurar falar. Por que que eu ontem... Lembra que... Ontem não, na segunda-feira nós fizemos aquela aula, não foi? Do Líder em Mim? De fazer a ligação para alguém. Vocês fizeram? Quem já fez a ligação? Eu. Eu fiz, professora, eu fiz com o Eu Caio. também fiz. Então, sim, sabe eu o que eu faço vou fazer? Na aula de hoje, quando eu terminar a aula de hoje, eu vou passar essa aula, certo, para vocês, não é? Sim. Quando eu passar essa aula para vocês, eu vou passar a aula de liderança de novo para vocês, tá? E aí vocês vão me mandar como resposta da aula de hoje a aula de liderança de segunda-feira. Tá bom? Uhum. Tá? Por quê? Porque é importante, gente, que vocês tenham esse momento de contato com demais pessoas. Pro, Oi, Matheus. eu não consegui escutar a resposta da aula de hoje, que travou bem na hora que você foi falar. Agora? Então, o que eu estou falando agora, Matheus, é que eu vou passar para você na aula de hoje, que eu sempre envio os vídeos, não é? Na aula de hoje, eu vou passar também o conteúdo da bússola que nós fizemos na segunda-feira, do Líder em Mim. Aí vocês me mandem o gráfico que vocês fizeram, não foi gráfico, vocês tinham que fazer a ferramenta, Diagrama né? de Lotus. Diagrama de Lotus. O diagrama de Lotus e aquela outra parte que é para você criar um texto em cima, né? Ou uma poesia, um poema. Lembra que tinha essa parte? Então, eu vou mandar hoje novamente para vocês. Procurem realmente entrar em contato com alguém nesse final de semana. Tá bom? Entendi, obrigado. Para melhorar um pouco este sentimento que vocês estão tendo. Porque eu estou vendo que vocês estão ficando angustiados. Tem como não ficar, professora? Olha, não tem como eu falar para você que está muito fácil. Não está fácil, Mariana. Mas a gente precisa evitar de cair nisso de ficarmos tristes. Tenho quase certeza que meu gato deve estar muito irritado com o comigo, porque quando eu emocional tô chateada... abalado. Eu observo, nós temos muitos alunos que ficam sozinhos o dia inteiro em casa. Porque tem muitos pais... Então, assim, já ficavam em casa sozinhos, porque os pais trabalhavam. Só que por 4 horas ficava na escola. Então, tinha contato com as pessoas, conversavam, tinha contato físico, tinha aquele amor ali sendo transmitido até por um olhar, certo? Só que agora, em casa, tem muitos pais trabalhando, que não pararam de trabalhar. E a criança ou adolescente está ficando em casa sozinho mais tempo ainda. Já pensaram nisso? Yes. Porque antes ele ficava só o período da tarde sozinho. Agora ele está ficando o período da tarde e da manhã sozinhos.
sem falar com ninguém. Professora, às vezes quando meus pais vão no mercado, né? Eles falam assim, Mariana, fica em casa, e aí vai eu e sua mãe, não precisa ficar indo bastante gente, né? Aí eu me Sim, sinto sozinha, então, e isso está acontecendo com sozinha. muitas pessoas, tá? Então, a gente precisa se preocupar. E por que que a professora conversa tanto com vocês, além da aula, além de conteúdo de aula? Justamente para tentar amenizar essa questão, tá? Tudo bem, Gabizinha? Fica assim, não, eu não tô gostando de ver. Olha, já faz tempo que a Gabi tá com essa carinha. Já desde a escola. Mas depois eu vou conversar com você, tá, Gabi? Você fica por último? Então tá bom. Gente, então nós vamos ler um pouquinho sobre ortografia. Vamos lá, a gente faz em casa essa parte? Professora, Página são 5. 38, 39, 40. Vamos lá. E hoje é sexta, tem pouco tempo. 41 e 42, tudo bem? Ai, eu vou morrer. Tá bom? Professor, hoje é sexta-feira, dia de maldade, você quer passar tudo isso de lição? Ah, passei pouquinho, não vem não. A gente Vem não não, vai poder sair Matheus, de casa vai. mesmo? Olha lá, ó outra. A gente Ó, pode ficar veja dormindo até bem, tarde. a página 38 tem Ai, um morri. exercício. A 39 tem uns exercícios muito fáceis. Aí a 40, que é um pouquinho maior, porque tem que escrever. A 41 tem um exercício e a 42 também tem uns exercícios bem simples. Quais são as páginas, professora? Cortou quando você estava falando. Ah, tá bom, vou voltar lá. Ficou da 38 a 42. Mas eu escrevo, tá? Para vocês. E aí, nós vamos dar continuidade nas figuras de linguagem, tá bom? De novo. Quem puder já ir dando uma lida nas figuras de linguagem, eu agradeço, tá bom? A que foi, Gabriele, que você está olhando? Tá lembrando das figuras de linguagem? De novo, ela vai falar de novo isso. A professora já falou, já passou, já deu pesquisa. Não é isso, é porque acho que você não passou o vídeo para as outras pessoas da sala, mas é que você passou para mim. Ah, não passei para todos, só para você? Ai, poderosa. Vou passar agora para todos, tá bom? Inclusive para você novamente, tá, Gabi? Poderosa. É que ela questionou, gente. Como ela questionou, eu respondi. Não posso deixar um aluno, né? Ah, gente, eu não fiz a chamada. Vai, rapidinho. Agatha, presente, Alice, não. Gente, alguém tem um contato com a Alice? Que a Alice entrou uma vez na minha aula. Tenta falar com Ela entra ela. nas aulas. Ela entra nas aulas. Então, na minha, ela não entra, não. Faz tempo que ela não entra. A última que ela entrou foi no trabalho do... Na minha aula, ela entrou no dia 11 do mês passado. Vamos lá. Bárbara, aqui, Catarina, não, né? Cauã, Tá, tô aqui, professor. Giovana, Eu. Emily. Hoje não, né? Gabriela Silva, Gabriele Guedes, Presente. Gabriele Ribeiro, Giovanni, Graziellen, Gustavo, Presente. Ingrid. A Ingrid ainda está aí, gente? Presente. Ah, tá. Tá quietinha a Ingrid hoje, hein? Isadora. Hoje não. João Bosa, Laís, Lara. Presente. Presente. Nem pus a Lara para ler hoje. Maria Eduarda Cavalcante, a Espinosa. Eu tô aqui, a Silvia. É Espinosa não, né? Maria Luísa. Presente. Mariana.
Presente. Matheus Araújo, Matheus Aqui. Silva, Nicole, Pedro, Rafael. Fala, Rafa. Oi, professora. Tudo bem? Eu tô ótimo, professora. Então tá bom. Obrigado. Raíssa, Presente. Sara Presente. e Vitória. Presente. Prontinho, gente. Então, beijo Forte para abraço, todos, professora. tá bom? Professora, Fiquem com Deus. Tchau, Bom prof. final de semana. Tchau, Professora. professora. Tchau, amores. Bom fim de semana para você também.